Ora, se eu impugnei, eu não, né? Se a coligação de Bolsonaro impugnou um número específico, urnas específicas, afirmando que essas urnas possuíam defeito e precisavam ser anuladas, então nós temos duas consequências necessárias. Vou dar um exemplo que a gente usa, um exemplo clássico e que é bem fácil de entender. Por exemplo, se alguém pede alimentos, pede a condenação do pai ao pagamento de pensão alimentícia, para condenar ao pagamento de pensão alimentícia, é necessário antes reconhecer o vínculo de parentalidade. Não tem como pular essa etapa. Por quê? Porque os pedidos são logicamente encadeados. Então, há caso de pedidos dentro do processo que são indissociáveis. Eu não tenho como condenar os alimentos sem avaliar a parentalidade. Deu mais ou menos para entender, né? Pronto. Ou seja, eu não posso determinar que se pague pensão alimentícia para uma criança sem comprovar que aquela figura que deve pagar é de fato o pai dessa criança. Exatamente. E isso pode compor, esse é um exemplo clássico do que a gente chama de cumulação sucessiva. Há casos em que os pedidos não podem ser dissociados. Eu estou usando esse exemplo de maneira didática para explicar o que aconteceu na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ora, se eu impugnei, eu não, né? Se a coligação de Bolsonaro impugnou um número específico, urnas específicas, afirmando que essas urnas possuíam defeito e precisavam ser anuladas, então nós temos duas consequências necessárias. A primeira, em relação ao próprio segundo turno, as eleições para governador também precisavam ser impugnadas. Eu não posso, é logicamente impossível dizer que as urnas não funcionaram para a eleição para presidente, mas funcionaram para a eleição para governador. Tá? O Lewandowski falou isso, né? E o próprio Alexandre de Moraes na decisão, não tem como. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, também não há como afirmar que as urnas não puderam medir o resultado correto no segundo turno, mas bem funcionaram no primeiro turno, quando o PL elegeu a maior bancada do Congresso Nacional. E justamente ontem eu usei a expressão, se não houver correção, porque a gente estava aguardando a petição do PL, tá? Emendando a petição inicial, corrigindo o pedido. Eu ainda comentei, se não for feito, é caso de notória má-fé. E foi exatamente esse o teor da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que houve má-fé. E acredito, pela explicação, que as pessoas estejam compreendendo por que é caso de má-fé. Não tem como impugnar uma urna só para aquilo que interessa. Aliás, o Código de Processo Civil trata especificamente dessa situação em que não é possível dissociar determinados pedidos, porque isso configura má-fé.